Oi gente, de boas? Meu nome é Fernanda Braencha, eu sou audiodescritora. Eu tenho experiência com audiodescrição de eventos gravados e de eventos ao vivo. A convite do professor Francisco Lima, eu vim aqui hoje gravar um depoimento que é uma apresentação do texto de autoria dele e da Rosângela Ferreira Lima, que é o texto O Audiodescritor em Eventos Educacionais e Científicos, Orientações para uma Audiodescrição Simultânea. Então, vamos lá. O texto começa falando da audiodescrição e da urgência da formação do audiodescritor, da necessidade de falar de técnicas. Uma coisa que eles falam no texto é que muitos textos falam sobre a audiodescrição em seu uso, falam sobre os resultados da audiodescrição, mas ainda há pouca literatura científica de pesquisa falando sobre as técnicas, sobre como produzir a audiodescrição, como ela vem sendo produzida e como seria o ideal, as melhores práticas para a sua produção. Existe uma necessidade de falar das técnicas específicas da produção desse tipo de texto. E falar de técnicas de audiodescrição inclui falar também de como uma pessoa com deficiência visual apreende o mundo. Estamos falando aqui de todo o espectro que compreende a deficiência visual. Falar de como uma pessoa com deficiência visual apreende o mundo é basicamente falar das formas que o humano apreende o mundo sem ser a forma visual. A gente pode falar de como é a apreensão de mundo e a construção de significação por meio dos sons, e como é a apreensão de significação por meio textual, conceitual e cultural. Essas são as formas que vão ser mais basais para o audiodescritor, embora existam outras, como a apreensão do mundo pelo tato. O texto fala também da divisão nas funções dentro da audiodescrição e numa diferença de nomenclatura entre essas divisões, entre essas funções. Em uma forma de nomear, foi usado o nome audiodescritor para 3 funções diferentes e uma adjetivação ligada a cada um deles, ficando audiodescritor roteirista, audiodescritor locutor e audiodescritor consultor. Mas essa forma de nomear pode causar uma confusão, porque o audiodescritor stricto sensu, que desempenha o papel de audiodescrever, é o que é chamado de roteirista, sendo que os outros profissionais nessa mesma cadeia, também de suma importância para o resultado, cumprem outras funções. Por isso, pode ser mais interessante chamar de audiodescritor, consultor em audiodescrição e locutor ou narrador de audiodescrição. A audiodescrição é um tipo de tradução. É a tradução semiótica da linguagem dos signos visuais para a linguagem textual, para palavras. Isso faz do audiodescritor um tradutor. O que a gente faz? A gente traduz para texto os itens de significação que são dados pelo mundo visual, pelos signos visuais. Isso é a audiodescrição profissional, que é diferente da descrição leiga. Afinal, qualquer humano descreve o que vê. A gente descreve de várias formas e com base em vários enfoques o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente vivencia. Descrever é parte da atividade humana. Então, qual seria a diferença? A audiodescrição é uma técnica, é um fazer profissional específico, que não é a mesma coisa que o descrever leigo que a gente faz todo dia com base nas nossas experiências. A audiodescrição leva em conta como uma pessoa com deficiência visual compreende o mundo e apreende significação. O que isso significa? Significa levar em conta como um ser humano apreende o mundo e constrói significação com outras bases que não a visual. Porque nós construímos nossa significação de mundo de várias formas. As mais importantes, as mais basais para a audiodescrição vão ser os sons, como a gente apreende o mundo por meio dos sons, como a gente constrói significação por meio dos sons.
a forma textual e conceitual, que tem a ver com como você apreende o mundo em forma de conceito, em forma abstrata, como é a nossa abstração. Também existem outras formas, como a tátil, como a gente apreende o mundo por meio do tato. Um ponto nevrálgico desse texto, dessa pesquisa, é o conceito de empoderamento, de audiodescrição empoderadora, que se baseia na ideia de que o audiodescritor deveria munir o espectador, a pessoa que está fazendo uso da audiodescrição, de recursos para construir a própria apreensão do material. Seja esse material um filme, uma peça de teatro, um debate, um evento ao vivo, o que for. Então a ideia da audiodescrição não é contar e não é explicar o material, o que está acontecendo. A ideia é munir o usuário de ferramentas para que ele construa a sua própria significação. Ou seja, empoderar o usuário para construir o seu próprio campo intelectual, a sua própria referência de mundo, de narrativa e de cultura. Audiodescrever não é contar uma história, mas descrever, traduzir a linguagem dos signos visuais em palavras. A audiodescrição pode ser aplicada a vários materiais diferentes. Imagens estáticas, como pinturas, fotografias ou esculturas, ou imagens dinâmicas, que seriam filmes ou eventos ao vivo, peças de teatro. Para que esse empoderamento ocorra, é muito importante que o audiodescritor atente a questões de como construir o texto sem interferência, condescendência ou paternalismo do tradutor visual, ou qualquer outra forma de barreira atitudinal com o usuário. Pensando o audiodescritor como um tradutor visual, a gente tem que a audiodescrição traduz os eventos visuais em palavras. Essa definição é feita a partir da produção textual, a partir da produção da audiodescrição. Isso nem sempre ocorre. É muito comum na literatura que a audiodescrição seja definida a partir do seu uso, a partir da veiculação. E são coisas diferentes. A produção da audiodescrição é diferente da veiculação dela. Isso é uma confusão muito fácil de fazer, é um buraco muito fácil de cair. Porque o próprio termo audiodescrição pode, num olhar leigo, numa primeira apreensão, causar esse tipo de confusão. O que é audiodescrição? É descrição em áudio? É descrição do áudio? Ela ocorre em áudio? Porque é dessa forma. É dessa forma porque, na maioria dos casos, a audiodescrição vai ser recebida pelo usuário em forma de áudio, em forma de texto lido. Mas essa não é a única possibilidade. A audiodescrição traduz os eventos visuais em palavras. Isso é a definição do ponto de vista da produção textual. A veiculação da audiodescrição pode vir de diferentes formas. Em palavras visuais, em tinta com tipo ampliado, que pode ser usado por pessoas com baixa visão, ou fonte computadorizada a ser lida por software. Palavras ápticas, que são um recurso tátil, que pode ser usado, por exemplo, por surdos cegos, ou palavras oralizadas, que pode ser a voz humana gravada, a voz humana falada simultaneamente, que é o que costuma acontecer num evento ao vivo, ou uma voz de computador, de software. A gente pode produzir o texto de audiodescrição a ser lido por software. Essa linha visa definir o trabalho de audiodescrição por meio da tradução e por meio da produção textual, e não por meio da aplicação. Como sabemos, um tradutor precisa dominar a língua A, a língua de partida, e a língua B, a língua de chegada da tradução que está fazendo. Nessa mesma linha de raciocínio, o audiodescritor precisa dominar a linguagem A, que é a linguagem dos signos visuais, e a linguagem B, que é a linguagem textual. Portanto, o audiodescritor deve ser uma pessoa vidente. Isso é necessário para o trabalho profissional.
porque um vidente tem a possibilidade de dominar a linguagem dos signos visuais. Mas não pode ser qualquer vidente, não pode ser um vidente leigo, que nunca passou por treinamento ou estudo em audiodescrição. Descrever é um ato humano, é um ato comum e cotidiano. Audiodescrever é um ato específico e profissional. Já o consultor em audiodescrição precisa ser, necessariamente, uma pessoa com deficiência visual. Porque o papel do consultor é justamente pensar esse texto, avaliar, analisar e produzir esse texto do ponto de vista de alguém que constrói a sua apreensão de mundo sem a visão. Por esses outros recursos que a gente já discutiu, pelo recurso textual, conceitual, cultural, auditivo, sem que a visão faça parte desta construção. Um vidente não é capaz de fazer isso. Você pode até falar, vou fechar os olhos e ouvir essa audiodescrição e pensar se eu vou entender, mas nunca vai ser a mesma coisa. Nós, videntes, podemos até fechar os olhos e ouvir um material audiodescrito, mas de qualquer forma nós vamos ser um vidente ouvindo uma audiodescrição. A gente tem memória visual que a gente vai usar e aplicar na hora de construir aquela significação. Nunca vai ser a mesma coisa que uma pessoa com deficiência visual formando isso, essa imagem mental e essa significação. Por isso o consultor precisa ser uma pessoa com deficiência visual, que tem a capacidade de apreender o mundo dessa forma e ter a certeza de que aquele texto é uma audiodescrição. Por isso, o consultor em audiodescrição precisa ser uma pessoa com deficiência visual que vá conseguir avaliar e apoiar aquele texto escrito pelo audiodescritor para que ele fique de um jeito que torne possível o empoderamento do usuário, para construir a significação daquele material por meio do texto audiodescrito que vai estar lá apoiando o material e acompanhando o material a ser recebido. Da mesma forma que o audiodescritor, o consultor em audiodescrição também não é qualquer pessoa com deficiência visual. Uma pessoa com deficiência visual não nasce audiodescritora. É necessário que haja um treinamento específico e um estudo dessa área. Porque a consultoria em audiodescrição é um ato profissional e não uma ação inata do ser humano. Esse profissional precisa estudar e se tornar capaz de avaliar um texto audiodescrito e apoiar a produção dele de forma que ele signifique, que ele construa significação. Esse profissional precisa de um estudo e de um treinamento, de uma capacitação que permita que ele avalie um texto de audiodescrição e consiga enxergar naquele texto o potencial de construir significação sem apoio da visão. Portanto, ambos, audiodescritor e consultor em audiodescrição, precisam de estudo e treinamento específico e essas duas funções não podem se inverter. O audiodescritor precisa ser um vidente para dominar a língua A com a qual ele está trabalhando, que é a linguagem dos signos visuais, e o consultor precisa ser uma pessoa com deficiência visual, para dominar a forma com que uma pessoa pode construir significação e apreensão de mundo sem o apoio da visão. Outro profissional que faz parte da cadeia de produção de uma audiodescrição é um locutor, o profissional de locução, que é o profissional de voz. Muitas vezes há uma confusão entre o audiodescritor e o locutor. Muitas vezes são vistos como a mesma pessoa. E uma mesma pessoa pode ter treinamento nessas duas áreas, mas não é a mesma coisa e não são funções embutidas uma na outra, são funções diferentes. Numa audiodescrição gravada, por exemplo, para um filme, o audiodescritor que compôs o texto e tomou as decisões semióticas referentes a traduzir aquele filme, a traduzir os signos visuais daquele filme para texto, pode não ser, e é muito comum que não seja, a mesma pessoa
que estudou como aplicar a voz, como fazer as inflexões corretas e adequadas de voz para aquele filme e para os momentos dele. Isso são coisas diferentes e exigem estudos diferentes. E muitas vezes vão exigir por isso pessoas diferentes, ou uma mesma pessoa com estudos específicos para cada um desses atos profissionais. Nós temos também os profissionais de som, de técnica de som, que vão editar, equalizar, tornar aquele som adequado em volume, velocidade e timing para acompanhar aquele material da melhor forma possível. Esse texto tem um foco específico em audiodescrição simultânea. E ele mostra que algumas definições pensaram a audiodescrição simultânea como alguma coisa feita com base no quem sabe faz ao vivo, e no quanto isso não se aplica, isso não funciona para a audiodescrição profissional. Isso não se aplica à ideia profissional que nós temos de audiodescrição. Mesmo que essa audiodescrição vá ser veiculada ao vivo, ela precisa de preparação. Tanto quanto uma tradução simultânea, é necessária preparação prévia. No caso de uma peça de teatro, é necessário que o audiodescritor acompanhe ensaios, se possível, converse com os produtores da peça e elabore um roteiro para a audiodescrição. Claro que o teatro acontece ao vivo e coisas diferentes podem acontecer na hora, mas o audiodescritor não pode ser surpreendido, totalmente surpreendido com o que vai acontecer na peça, porque decisões têm que ser tomadas sabendo o que vai ser essencial para a significação dessa peça até o fim. Portanto, quanto mais preparação, melhores, mais pensadas e mais conscientes vão ser as decisões semióticas tomadas pelo audiodescritor. Uma coisa que é dita aqui no texto é que o improviso não pode ser a tônica do ato profissional. Embora o improviso possa ser necessário em alguns momentos, realmente ele não pode ser a tônica do ato profissional. A base da audiodescrição não pode ser o improviso, mesmo que ele seja necessário em alguns momentos. E nos momentos em que o improviso for necessário, conta-se com a formação do audiodescritor, que já deve ter apreendido e internalizado as técnicas de audiodescrição a ponto de conseguir construir uma frase descritiva no momento do improviso. Isso porque fazer audiodescrição profissional é diferente de descrever de forma leiga, como a gente comentou já que a descrição é algo inerente do ser humano e a audiodescrição é um ato profissional. Audiodescrever, como traduzir no geral, essa é uma questão que é bem discutida entre tradutores, né? Eu sou tradutora também, por isso eu estou aqui falando sobre isso. É um ato profissional que envolve tomada de decisões. É uma profissão que envolve fazer escolhas, porque não é possível descrever tudo que você vê. A visão humana ela é seletiva. Você nunca vê tudo sobre o que você está vendo. Traduzir é um trabalho de fazer escolhas, de tomar decisões. Portanto, o audiodescritor, que é um tradutor visual, também tem sua profissionalidade, seu ato profissional nessa base, nessa linha. É necessário fazer escolhas, porque é impossível descrever, é impossível audiodescrever tudo o que você vê. É necessário fazer escolhas, priorizar coisas. Em um filme, por exemplo, não existe tempo para encaixe da audiodescrição no filme para que tudo seja descrito. Todos os detalhes, todas as roupas, todas as características físicas de todos os personagens e figurantes que passam. Isso é impossível e não seria interessante. Não seria interessante para quem ouve a audiodescrição e também não é assim que o vidente apreende o filme, vendo todos os detalhes. A visão humana é seletiva e tem um foco específico no que está sendo contado e no que está sendo conduzido. Pessoas diferentes vão reparar em coisas diferentes. Então, por isso, a audiodescrição envolve também uma grande responsabilidade sobre fazer escolhas de mediação
do que o seu usuário, o seu público, vai receber. É uma responsabilidade que deve ser levada muito a sério na questão do empoderamento, de o audiodescritor não impor as próprias emoções, percepções e inferências culturais para o público. Por exemplo, se você vê em uma cena uma mulher e uma criança no parquinho e a mulher fala para a criança: desce daí, não pode, é perigoso. Você não vai dizer que você viu uma mãe e uma filha no parquinho. O que você viu foi uma mulher e uma criança. Isso foi o que você viu visualmente. Você visualmente enxergou uma mulher e uma criança interagindo no parquinho. Você viu culturalmente, com os olhos da inferência, uma mãe e uma filha. Porque na cultura em que você está inserido, você acha que aquele comportamento é maternal. E tudo bem você fazer essa inferência, mas você não pode empurrar ela para o seu público. O usuário, o espectador daquele filme, tem que ser munido de ferramentas para fazer também as próprias inferências culturais, que podem ser semelhantes ou diferentes da sua, do audiodescritor, no momento em que apreendeu a significação daquela cena. Então, isso é um cuidado muito importante no empoderamento. Como munir o seu usuário de ferramentas sem fazer imposições, sem subestimar o intelecto do espectador. Por ser a audiodescrição um ato tradutório e que por isso envolve fazer escolhas, e por ser a visão humana seletiva, é impossível que um roteiro de audiodescrição seja algo genérico. Uma audiodescrição, um texto audiodescritivo, ele é composto especificamente para aquele material, seja algo simultâneo ou gravado. É uma descrição pensada para acompanhar aquele material, para acompanhar a recepção daquele material. Não é uma descrição genérica de mundo, não é como se você andasse na rua e descrevesse o que você vê. Porque se você anda na rua e decide descrever o que você vê, que foco você vai dar? O que você vai priorizar? Você vai priorizar as características físicas, as interações entre as pessoas, ou você vai priorizar os ambientes, o jeito que são os prédios, o jeito que são as árvores. Percebe? É uma descrição genérica, é como um RPG de mundo aberto. Você pode priorizar o que você quiser. Em uma narrativa, você tem um certo direcionamento sobre o que aquela narrativa prioriza. E é interessante ter um olhar sensível sobre o que você está audiodescrevendo, no sentido de acompanhar aquilo, de se afinar com a linguagem daquela obra. Afinal, nós estamos audiodescrevendo para possibilitar uma melhor apreensão da significação daquele material específico. É necessário que a gente tenha atenção, treinamento e internalização da técnica para conseguir diferenciar o que a gente vê do que a gente infere, o que a gente enxerga com a visão e o que a gente enxerga com a cultura, o que a gente enxerga com a rede de significações e conexões que nós temos na nossa mente. Uma pessoa, seja ela com deficiência visual, sem deficiência visual, vidente ou não, ouvinte ou não, constrói a apreensão de mundo por via de conexões, por via do que a gente já aprendeu antes, o que a gente recebeu antes. A gente compara o que a gente conhece. Sempre que você vê uma nova cena, seja uma cena na vida real, uma cena em uma narrativa, você compara ela com o que você viu antes, com tudo que você recebeu antes, para encontrar ali uma significação. É daí que a gente tira a apreensão, é daí que a gente tira as escolhas semióticas que a gente faz para traduzir a linguagem dos signos visuais para uma linguagem textual. Tem, por exemplo, a questão das cores, que dá bastante debate em audiodescrição. É importante descrever cores ou não é importante descrever cores?
Como quase tudo em audiodescrição, a resposta é depende. Você tem que avaliar caso a caso. Mas uma importância de descrever cores é a importância conceitual e cultural da cor. O seu usuário pode ter ou não ter uma noção visual de cor, porque pode ser uma pessoa cega de nascença ou alguém que enxergou antes e tem alguma memória de cor. De qualquer forma, mesmo que a gente pense num usuário hipotético que não tem noção visual de cor, esse usuário ainda assim pode ter uma noção cultural e conceitual de cor. Um exemplo que eu gosto muito de usar é, imagina que tenha num filme uma cena de um velório. Todo mundo está de preto e entra uma mulher de vestido vermelho. Mesmo que você não tenha nenhuma noção visual dessas cores, preto e vermelho, você ainda assim pode ter uma noção cultural disso. Você pode pensar, todo mundo estava com uma cor que é a esperada para aquele contexto, que é a culturalmente esperada para aquele contexto. Essa pessoa estava diferente. O que isso vai significar para essa narrativa? Aí depende de para onde a narrativa vai. Mas é uma diferença que é interessante que a pessoa receba como informação para continuar apreendendo aquela obra, para continuar recebendo a significação semiótica daquela obra. A audiodescrição não faz com que a pessoa que faz uso dela possa compreender uma obra. O que faz uma pessoa compreender uma obra é uma somatória de estímulos e conexões de ordem cultural, individual, que foram construídas ao longo da vida até que a pessoa chegue naquela obra. Portanto, é isso também que faz uma pessoa com deficiência visual compreender uma obra. O papel da audiodescrição nisso, a contribuição que a audiodescrição pode dar nessa construção de mundo, é munir de ferramentas para que esses estímulos sejam dados e sejam recebidos de forma mais plena, de forma mais interessante, de forma mais completa. Da mesma forma que a pessoa que traduziu Dostoiévski permitiu que eu, que não falo nada de russo, possa receber, de alguma forma, a mensagem do Dostoiévski numa língua inteligível para mim. Então, tradução é também um recurso de acessibilidade. Traduzir é um ato de acessibilizar uma mensagem. Foi assim para mim, para eu poder ler alguma coisa da obra do Dostoiévski, sendo que eu não falo russo. Foi com todos os trocadilhos da língua russa preservados? Provavelmente não. Provavelmente essa pessoa teve que fazer algumas adaptações de linguagem para que essa obra chegasse a mim. Mas ainda assim, a mensagem que está lá é a mensagem do Dostoiévski e não a mensagem do tradutor. A gente pode pensar da mesma forma para o audiodescritor. Alguns atalhos vão ser necessários para traduzir a linguagem dos signos visuais para palavras. Às vezes, os detalhes e as coisas e as significações visuais vão precisar de alguns atalhos e de algumas táticas para ser traduzidos em palavras. Mas ainda assim, o nosso objetivo é que a gente esteja passando a mensagem da obra, que a gente esteja acessibilizando a mensagem da obra para que o espectador tome contato com ela. Seja essa obra um material gravado ou um evento ao vivo. Então é isso, seres. Espero que a gente possa continuar conversando e fomentando essas discussões tão importantes e interessantes para levar a tradução e a audiodescrição, a tradução visual, para níveis cada vez mais profundos e maduros.